Olá, sejam bem-vindos ao nosso ponto de encontro. Eu sou Bruna Paulin e estarei durante todo o festival, durante o 27º Porto Alegre em Cena, todos os dias aqui com vocês, abrindo a programação do dia, trazendo para vocês tanto os destaques de cada dia, quanto comentários, entrevistas, depoimentos, sempre ao vivo, aqui às 11 da manhã pela TV do Encena, que você pode conferir pelo site do festival e pelo YouTube. Caso você não consiga nos assistir no horário do programa, não tem problema, porque ele fica disponível para você assistir depois e também, durante a tarde, a gente vai liberar uma versão podcast do programa em diversas plataformas de streaming. Mas afinal, por que ponto de encontro? Bom, quem já esteve no Porto Alegre em Cena, com certeza já passou por algum ponto de encontro. O ponto de encontro era um espaço de confraternização promovido pelo festival, que já existiu em diversos espaços da cidade, onde a gente se encontrava depois das apresentações dos espetáculos, para conversar, para discutir sobre o que a gente tinha assistido, para se programar para o dia anterior, para conhecer os realizadores, os artistas, produtores que estavam na cidade, para encontrar os amigos, para beber, para celebrar. Como a gente não pode, infelizmente, praticar essa deliciosa aglomeração, a gente resolveu trazer o ponto de encontro aqui para o ambiente digital, nessa edição especialíssima do festival. Então, agradeço muito a audiência de vocês e espero que vocês curtam isso que a gente está produzindo para os próximos dias. Hoje, abrindo os trabalhos... e além disso, no final do programa, se você estiver assistindo pelo YouTube, você vai ver que já tem um link ali. E lá no Spotify, a gente está disponibilizando uma série de audiodrama chamada Crônicas do Amanhã, que é uma das atrações do nosso programa diário, que tem 10 episódios e que está muito bacana. Então, assim, ou você assiste o programa e escuta o Crônicas do Amanhã na sequência, ou enquanto você se prepara para nos assistir, você vai escutando o Crônicas do Amanhã. Para abrir os trabalhos do nosso ponto de encontro hoje, a gente vai ter a presença do diretor do festival, Fernando Zunho, do realizador Eric Rocha, para falar um pouquinho de Marcha Ré, e da maravilhosa Valéria Barcelos, que também é uma das atrações do nosso evento. Marcha Ré, que é a abertura oficial, real oficial do nosso festival hoje à noite, é uma performance filme que foi criada pelo Teatro da Vertigem, em colaboração com Nuno Ramos, que foi comissionada pela Bienal de Berlim, e foi filmada, registrada pelo Eric Rocha, né, criada em formato filme pelo Eric Rocha. Esse novo trabalho ele consiste na realização de uma intervenção artística site-specific que aconteceu em 4 de agosto de 2020, às 10 da noite, em São Paulo, e era um cortejo de veículos que se deslocava em marcha ré, da Avenida Paulista até o Cemitério da Consolação. Eu vou chamar o Eric, porque eu acho que é mais interessante ele contar pra gente como é que foi essa experiência, que é uma performance bem impressionante e que eu tô curiosíssima para assistir o resultado final. Eu li uma entrevista do Eric agora, um pouquinho antes de entrar no ar aqui, e ele dizia o seguinte: essa imagem da carreata ao contrário, o Brasil cabe nela e ela cabe no Brasil. Eric Rocha, seja muito bem-vindo ao ponto de encontro. Olá, bom dia. Obrigado, Bruna. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente. Eric, conta um pouquinho sobre o Marcha Ré, sobre a construção desse projeto. Bom, como você bem falou, né, essa é uma performance criada pelo Grupo Vertigem, de teatro, com a colaboração do Nuno Ramos, do artista visual, e eles me convidaram para filmar a performance e fazer esse filme, né, a partir da performance. Foi um convite maravilhoso, porque tanto o Vertigem quanto o Nuno são, enfim, são referências para mim, né? São realmente pessoas que eu admiro muito, grandes artistas. Então esse filme ele nasce desse encontro muito forte, né, entre o teatro, as artes visuais e o cinema. E a própria cidade, né, que é onde acontece tudo. Então o filme nasce dessa experiência, desse encontro, nesse momento, né? Nesse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento de tragédia, de catástrofe do país, né? Tanto pela questão da pandemia quanto pela questão política, né? A gente
está vivendo uma sobreposição de tragédias nesse país. Então, o filme ele nasce nesse contexto, né? Ele é um filme, é um filme que é um gesto, né? É um ato político, né? E esse desejo, né, de reconectar a arte com a política, que eu acho que é um desejo cada vez mais forte nos tempos de hoje. Que a gente sente Eu diria que é um compromisso dos nossos artistas, né? Esse reengajamento. Eric, o projeto originalmente ele seria essa performance, ela ia ocorrer em Berlim, certo? Tu estava envolvido desde o início do projeto ou por essa transposição para São Paulo é que tu acaba te envolvendo? Eu entrei na história a partir do momento que ficou impossibilitada a viagem para Berlim, né, por conta da pandemia. Então eu entrei a partir do momento que ficou definido que a performance seria realizada aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Em princípio não haveria um filme. A obra, em princípio, antes da pandemia, seria a performance que seria feita em Berlim, né? Ficou definido que seria um filme a partir dessa impossibilidade da viagem, desse deslocamento. Sim. A produção pareceu bem complexa, eram mais de 100 carros, né? Me corrija se eu estiver errada. E esse cortejo em marcha ré, toda essa complexidade de construção dessa performance, assim. Como é que foi a produção desse registro? Não tinha como ensaiar, não tinha como parar a Paulista e colocar os carros lá antes para fazer isso. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo, como foi os bastidores dessa produção. Foi realmente uma operação complexa, uma engenharia complexa, né, porque envolveu muitos órgãos municipais, estaduais, né, órgãos públicos, no sentido de a gente viabilizar essa autorização para poder colocar aí 150 carros na Paulista, andando de marcha ré, né? Então, isso você pode imaginar, né? Muitas instâncias, muitas reuniões, muita burocracia, mas finalmente a gente conseguiu, né? A gente realmente houve uma persistência, uma perseverança muito grande por parte de todos os envolvidos, do Vertigem, do próprio Nuno, da equipe do filme. E é isso. E houve, né, principalmente uma adesão muito grande dos participantes, dos motoristas dos carros, né? Como é que funcionou? Vocês fizeram uma convocatória? O Teatro da Vertigem fez uma convocatória e muita gente se interessou em participar. E a partir disso a gente foi organizando, né, entendendo qual era a melhor quantidade de carros, entendendo a melhor data, o melhor horário, né, quer dizer, tentando justamente conciliar com essas autorizações da Prefeitura de São Paulo, né, porque eles viabilizaram só certos horários e certos dias específicos. Então, a partir disso, a gente foi se adaptando também e organizando a produção do filme, que foi uma produção muito, enfim, com uma equipe enxuta, né? Uma equipe éramos 4 câmeras, 4 fotógrafos, eu, uma pessoa fazendo som, 2 pessoas de produção, então uma equipe relativamente enxuta, né? Para cinema, nada. Pois é. Então, foi isso, né? Como eu falei, eu acho que esse é um filme que nasce desse encontro, né, entre as artes, né, e com a cidade, né? No momento que a gente está vivendo, um momento onde a gente está pensando muita coisa, conversando muita coisa, né? Onde existe, digamos assim, digamos assim, as relações estão muito reduzidas, né? As lives, o audiovisual, né? Aos encontros virtuais, né? Essa possibilidade de a gente conseguir materializar alguma coisa, uma expressão, né, estética política tão contundente como essa, né, que a gente se reunir e se lançar na cidade para fazer esse trabalho, para testemunhar, né, esse momento histórico do país,
né? Eu acho que o filme o filme ele é isso, né? É uma expressão de um momento histórico do país, né? Quem sabe daqui a algumas décadas, né? Quando quiserem entender e conhecer um pouco mais do Brasil em 2020, esse filme, quem sabe, seja um documento histórico que possa permitir isso, né? Então, eu acho que isso foi muito forte, né? Essa possibilidade de sair para a rua para poder realizar esse trabalho no momento que a gente está com tanta coisa engasgada, né? Com tanta coisa dentro, uma ebulição, né? De pensamentos e de desejos, né? E principalmente essa impossibilidade de pensar um futuro, né? Nessa dificuldade de pensar um futuro, pensar um devir, a gente conseguir ter realizado esse trabalho realmente me deixa muito feliz e foi um grande presente assim. O teu nome ele é muito lembrado por estar trabalhando diretamente ao cinema, vamos dizer assim, em formato mais convencional, né? Há pouco tempo tu estreasse Breve Miragem de Sol no streaming, o Cinema Novo foi um filme que te, né, levou a muitos festivais, te premiou, enfim. Como é essa experiência de um trabalho multidisciplinar, né? O audiovisual, a música, a performance, as artes visuais, o teatro, tudo junto. É um tipo de projeto que tu estás acostumado a fazer? Foi uma novidade para ti? Como foi essa experiência? Bruna, eu acho que um dos grandes desafios desse trabalho, para mim, né, era contar a história da performance dentro dessa duração do curta-metragem, né? Então, contar essa história com começo, meio e fim, a proposta original da performance criada pelo Vertigem e pelo Nuno, e, ao mesmo tempo, transfigurar, né? Transfigurar, fazer uma transfiguração para o cinema, para a linguagem do cinema. Então, esse era um desafio muito grande desse curta, né? Ter essa dupla, digamos, vocação. Porque é isso, né? É um trabalho de transposição para uma outra linguagem, né? Que, ao mesmo tempo, é um curta que ele existe também de uma forma autônoma também, né? Claro. Ele tem essa matéria-prima tão poderosa da performance, mas ao mesmo tempo ele precisa transfigurar para a linguagem do cinema. Então isso era um desafio muito grande. Eu estou muito feliz assim com o resultado do filme. E ao mesmo tempo essa é uma vertente assim do meu trabalho, né? Que dessa comunhão entre as artes, desse diálogo com as outras artes, é também uma coisa que me interessa profundamente, assim, que já venho desenvolvendo há um tempo, assim, no meu trabalho, né? Desde os filmes que eu realizei com Tunga, por exemplo, né? Um grande Tunga. A gente fez 3 filmes juntos, 2 curtas e um média-metragem. Filmes também que circularam muito por festivais e pelo ambiente de artes plásticas, né? Museus, galerias, bienais e tal. Também tive uma experiência muito marcante assim com o Zé Celso no Teatro Oficina, quando eu tive a possibilidade de dirigir A Luta 2, né, transfigurar do teatro para o cinema, né, A Luta 2. Foi uma experiência incrível também. Num dos trabalhos que eu fiz com Tunga, que foi o Laminado das Almas, teve a participação da Lia Rodrigues também, então foi um encontro de cinema, artes plásticas e dança. Então, realmente me interessa muito assim, né, esse diálogo com as outras artes. Eu acho que essa nova arte que está surgindo, né, nesse novo tempo que a gente está vivendo, me parece que é uma nova arte que coloca em contato essas linguagens, né, uma arte que cada vez mais dissolve essas fronteiras, né, e se indaga também, né, e se pergunta de que forma que a gente vai recolocar nosso corpo no mundo, no espaço e na cidade, no espaço público e na cidade, né? Então, me interessa muito, por isso que esse projeto realmente foi um projeto, assim, um grande presente, como eu falei, né? Teatro da Vertigem é uma referência para mim, assim, né? Realmente é um dos trabalhos artísticos feitos nas últimas décadas no Brasil que mais me interessa, assim, interessa profundamente, assim, né, o trabalho deles, né, essa relação da arte com a política, com a cidade, com o espaço público, com a religião, com o misticismo, né? Eu acho que é um trabalho altamente contemporâneo. A mesma coisa eu posso falar do trabalho do Nuno Ramos, né, que é um grande artista, um grande escritor,
Então, eu acho que realmente, é um trabalho muito vivo, né? Que liga muito com o meu trabalho no cinema documentário, né? Também, né? Esse trabalho da cidade, da arte da cidade, né? E como eu falei um pouco no início, né? Eu acho que é um grande desafio, esse Brasil de hoje nos provoca e nos convoca cada vez mais a pensar essas reconexões entre a arte e a política. O que tu acha que a gente precisa para parar de andar na marcha ré e começar a andar para frente, Eric? Eu acho que, de fato, né, o Brasil está andando para trás, existe uma regressão social muito forte, né, um retrocesso muito violento no país, né? E essa pergunta que você fez, eu acho que ela é a pergunta, né? Eu não tenho uma resposta absoluta, uma só resposta. Eu acho que é muito importante a gente se fazer essa pergunta, cada um de nós como cidadão, como artista, né? E me parece que, pensando assim no meu trabalho, assim, eu acho que o meu lugar de ação é a arte, é o cinema, é a arte de modo geral, né? É a gente justamente estar pensando essa arte como uma arte não só de resistência, mas de reexistência, né? De a gente realmente recolocar nosso corpo, né, no espaço. Como que a gente vai pensar a arte de uma forma coletiva, né? Por isso que eu acho esse projeto do Marcha Ré importantíssimo também, né? Porque a gente coletivizar a inteligência, coletivizar os pensamentos, as linguagens. Eu acho que mais do que nunca é preciso a gente pensar na arte nessa dimensão do coletivo, desses encontros, né? E acho que, né, a gente, né, eu estou falando com você, hoje está abrindo mais uma edição da Bienal do Festival de Porto Alegre, Festival de Teatro de Porto Alegre, um dos festivais mais importantes do Brasil. E eu acho que o teatro ele é uma arte que vai voltar com mais força ainda, sabe? Nessa pós-pandemia e nesse Brasil, né, esse Brasil de trevas que a gente está vivendo, nesse Brasil de ruínas, eu acho que o teatro ele vai voltar com muita força, principalmente para essa questão corpórea, do corpo, do afeto, né, de como que a gente vai redimensionar essas relações, né, entre nós, né, quer dizer, dessa multidão, né, como que a gente vai se recolocar no espaço. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, né? Ou seja, pensar a política para além da política institucional, pensar a política através da linguagem, né? Pensar a política através do afeto, né? Pensar a política através da intervenção no sentido nietzschiano, né? E a gente justamente pensar, né, de como que a gente pode produzir novos imaginários, né? Num momento que a gente está vivendo de tanta mediocridade, de tanto retrocesso na política, né? Um momento tão opressor que a gente está vivendo, né? De enclausuramento, né? Eu acho que a gente precisa voltar, a gente se recolocar no real, né? No real, nas realidades, né? De uma forma viva, né? De uma forma onde a gente possa construir e projetar outras imagens de país, outras imagens de mundo. Eu acho que é isso que a gente precisa. E isso nasce muito do embate com a vida mesmo, né? No caso, eu penso assim, eu sou um cineasta urbano, né? Eu moro aqui em São Paulo, eu moro numa grande cidade. Eu acho que são nas ruas, né? Acho que a rua e as ruas são esse lugar de liberdade, de embate. Eu acho que são nas ruas que vai nascer, digamos, uma nova arte. Acho que nas ruas que vão vir, são nas ruas onde existem essas contradições, esses grandes embates do nosso tempo. Eu acho que o Marcha Ré é uma expressão disso, né? Sem dúvida. Estou curiosíssima para assistir, curiosíssima. Deixa eu te fazer mais uma pergunta antes de abrir a mesa do ponto de encontro para trazer mais gente para cá. Tu estás consumindo espetáculos e performances online ou já está cansado da interação pelas telas? Como é que está sendo essa tua relação com o consumo de arte no ambiente digital?
Olha, Bruna, a gente sabe que o audiovisual, né? O audiovisual, ele mais do que nunca, ele tem uma importância crucial, assim, né? Nesse mundo que a gente está vivendo, né? Sim. Se antes da pandemia já era assim, né? O audiovisual pensando em todas as telas, os tamanhos de tela, de câmera, né? A gente vive num mundo que existem mais câmeras que pessoas hoje, né? Então, Pois é. Então a gente hoje em dia existem mais to, todas as casas, os apartamentos, eles viraram salas de cinema. Eles têm uma ou mais telas, né? Então tá tudo afunilado no audiovisual. Eu acho que isso é o momento que a gente está vivendo, mas eu acho que é um momento, é uma coisa que, embora seja necessária hoje, né, a comunicação ela está restrita pelo audiovisual. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode se conformar com isso, né? Eu acho que a gente precisa, quando passar isso tudo, voltar às ruas de uma forma muito contundente, né? Como eu falei, eu acho que o espaço das ruas é o espaço que está em disputa, é o espaço que está em disputa, que é o espaço dos imaginários, que é o espaço das manifestações culturais, políticas, né? É o espaço de embate, né? Mas, claro, no mundo atual a gente está muito reduzido a essa questão do virtual, né? Eu tenho visto alguns trabalhos, sim, de teatro, de música, de lives, né? Eu digo que hoje em dia existe esse novo gênero que é a live-metragem, né? Boa! Isso aí. Então é isso. A gente tem que estar sintonizado com isso nesse momento, mas não conformado com isso, né? A gente tem que estar sintonizado com isso por uma medida de saúde pública, né? Que eu acho que é fundamental, mas não se conformar muito com isso. Eu acho que daqui a pouco, espero que isso passe, que a gente possa retomar essa relação com as ruas e que as ruas possam transbordar de gente e de povo. Você me Assim perguntou antes. seja. Tô louca por uma aglomeração. Alice Urbim, querida, fez um comentário lindo aqui falando sobre uma das tuas frases: arte de resistência, arte de resistência é um mantra. Vamos fazer camisetas também com o mantra de Eric Rocha, é isso aí. Se vocês tiverem perguntas, mandem agora, este é o momento. Enquanto eu chamo para a nossa mesa do ponto de encontro, o diretor do Porto Alegre em Cena, Fernando Zunho, que vai nos receber aqui também, nos dar as boas-vindas. Tá me ouvindo bem? Estamos te ouvindo lindamente, obrigada. E aí, Eric, tudo bem? E aí, Fernando? Bem-vindo, que bom te ter aqui com a gente. Obrigado, Bruna, que bom também estar aqui. Ontem a Bruna me perguntou como é que eu queria, onde que eu queria estar. Eu falei, o programa é teu, me convida que eu vou. A hora que tu achar que é a hora de eu ir, eu vou. Parabéns, Bruna, feliz de começar. Na verdade, tu falou, né, que o Marcha Ré é a abertura do Porto Alegre em Cena. Na verdade, o ponto de encontro é a abertura do Porto Alegre em Cena. Sim, programação. Não, você tá brincando. Mas a gente tá, na verdade, agora o festival tá indo de fato para o mundo através dessa conversa linda com o Eric. Eu estava aqui acompanhando tudo, vindo. Feliz demais, obrigado, Eric. Parabéns, o filme tá incrível. Vocês vão ver, não percam as 21 horas. Quem está nos ouvindo aí, tem ingresso lá ainda para vender, não deixem de ver, o filme tá incrível e vai dar o que falar ainda esse filme. Fernando, conta um pouquinho para a gente como foi essa construção de trazer a Marcha Ré para o Porto Alegre em Cena. Como rolou isso, né? Como foi esse intercâmbio? Então, eu falo, teatro sabe dar presentes, assim, eu tive o prazer, a honra de conhecer o Antônio Araújo, que como o Eric também falou para mim, quando eu comecei a estudar teatro, já era uma referência, um dos grandes diretores de teatro brasileiro, um homem, ele, né, junto com todos os diretores lá do Teatro da Vertigem. O Teatro da Vertigem é uma companhia incrível, já teve outras vezes no Porto Alegre em Cena, e eu tive a sorte de me tornando amigo do Antônio. A gente se encontra muito, né, ele faz a direção artística da MIT de São Paulo, também um grande festival brasileiro de teatro, então a gente tem se encontrado muito por aí, em São Paulo, em outros lugares, outros festivais. E a gente já vinha se namorando, dizendo, Antônio, como é que vocês estão, né? Quando é que vocês vão voltar? O que vocês estão pensando de fazer de trabalhos e tudo mais? E ele andou um tempo aí também parado, e aí ele me falou de um projeto
E, enfim, a gente começou a dialogar até que um dia a gente estava fora do país e a gente se encontrou também entre naquelas loucuras de festival, a gente se encontrou e eu falei, tá, vamos retomar aquele assunto lá, o festival, a gente está começando a pensar no festival desse ano, né, era para ser o festival presencial desse ano, Sim. isso foi em agosto do ano passado, esse festival que a gente estava, e aí que ele me contou, olha, eu vou botar aquele outro projeto no freezer ali, porque teve uma provocação agora para estrear em junho na Bienal de Performance de Berlim, 11, né, 11ª, porque eles estavam nessa discussão trazendo as questões do Flávio de Carvalho, principalmente o Bailado do Deus Morto e a experiência número 2, então que eles estavam trazendo isso e convidaram então o Teatro da Vertigem por saber da pesquisa lá já profunda, o Teatro da Vertigem no site específico. O Tó teve em Berlim para já identificar alguns lugares, mas isso também vou deixar para ele falar de noite, senão me estendo demais. A questão é que nisso a gente começou a falar, tá, então vocês vão estrear em Berlim em junho, então já vamos fazer em Porto Alegre em setembro. Claro. Né? Porto Alegre esse ano normalmente é em setembro, excepcionalmente esse ano, que tudo é excepcional. E aí ele, no fim disso, surgiu uma possibilidade de um apoio, e a gente entrou do Goethe, precisava de uma parceira no Brasil, e aí a gente acabou, com toda a honra do mundo, entrando como coprodutores desse trabalho que me enche de orgulho, de prazer, a gente poder coproduzir um trabalho dessa importância, que o Eric já estava falando mais, e hoje a gente apresenta o filme, e aí eu nem não quero ficar falando muito também, porque a gente vai se encontrar de novo com o Eric, com o Nuno, os diretores da Vertigem, toda a galera envolvida lá no filme vai estar nessa conversa depois. Então foi isso. E aí, claro, estourou a pandemia, como o Eric estava falando, a performance ia ser lá em Berlim, eu ia para Berlim para ver a estreia lá, para inclusive pensar como que a gente faria aqui. Pandemia, eu estava na MIT, inclusive, quando foi o estopim da pandemia no Brasil. Foi a última vez que eu entrei no teatro, foi numa programação da MIT, em 15 de março. E aí depois continuei falando com o Tó lá com o pessoal, eles falando com o pessoal lá de Berlim. E aí que ele me disse, olha, tem uma ótima notícia, que a gente vai fazer a performance de qualquer jeito, e o Eric topou participar com a gente, fazer o filme da performance, porque foi o jeito que Berlim também conseguiu de manter o combinado de ter a performance lá, então virou uma performance filme performance, que sei eu, daí com o Eric fazendo isso, e toda a equipe fazendo isso para esse filme aí. E aí o Tó perguntou, mantemos? Vamos fazer em Porto Alegre também? Lógico, vamos fazer. Por favor. Eric, uma alegria te ter aqui, te agradeço muitíssimo. Acho que exatamente o que o Fernando disse, vamos nos poupar para a noite. Tu também tem esses teus compromissos aí, à noite a gente conversa mais, te ouve mais, mas eu te agradeço muito, muito, muito a disponibilidade, a participação e a tua fala belíssima, estou muito curiosa, parabéns, e seja sempre bem-vindo ao Ponto de Encontro. Muito obrigado, para mim é uma alegria estar aqui com você, Bruna, conhecer o Fernando também, no Festival de Porto Alegre, eu já venho acompanhando há algum tempo, admiro muito. O trabalho da Gabriela Carneiro da Cunha também vai estar aí, acho que vai ter um debate com ela em torno do Altamira, que é um outro belíssimo trabalho que eu participei também na parte audiovisual. E é isso, gente. Eu acho que eu estava pensando aqui enquanto eu vi o Fernando falar, né? Enfim, fiquei pensando que é uma vertigem-metragem, né? Vertigem-metragem, vamos inaugurar esse gênero, vou falar isso com o Tó depois também. E é isso, eu acho eu espero que esse filme seja um filme que possa ajudar, pelo menos um pouco, assim, né, um grãozinho, assim, a gente conseguir respirar melhor, né? Eu acho que nesse país, né, onde a gente está se sentindo sufocado, tão sufocado, né, onde existe uma tentativa, né, de sufocamento, de tirar, né, de estar tirando tantas vidas, e que esse trabalho possa ser um respiro, né, né, e também evocar, né, uma evocação, né, a tantas vidas que se perderam, né, não só pela pandemia, mas pela violência no país, né. Infelizmente, no nosso país, a violência e a morte
foram banalizados, se tornaram coisas banais, né? Então, eu acho que esse filme é para a gente lembrar, né? É um filme que também traz uma memória muito forte, né? E uma possibilidade de um respiro, de um alento. E à noite a gente continua. Isso aí. Muito, muito, muito obrigada, Eric. E que ano que vem tu possa estar presencialmente com a gente, numa mesa do ponto de encontro, brindando, celebrando e discutindo bastante. Adoraria. Muito obrigado, gente. Um grande abraço aí para vocês. Até de noite. Valeu, Eric. Fernando Zunho! Paulinho! Você por aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu estou felicíssima de Azevedo, de participar. Adoro a felicidade. Comecei a minha carreira de assessora de comunicação em 2006 no Porto Alegre em Cena. Quando conheci este rapaz, Fernando, porque ele é móveis e utensílios do festival, queridos ouvintes e espectadores. Este homem está desde 2006 envolvido com o festival. Ainda dá frio na barriga? Sempre. Ai, que coisa boa! Eu acho que é isso aí. Acho que é isso, é muito bom mesmo. Assim, a equipe tem que, às vezes, eu tenho que pedir para eles relevarem, porque eu fico muito seguro também, né? E aí, claro, insegurança às vezes deixa a gente meio chato. Mas é isso, a gente trabalha tanto e ama tanto e quer tanto que as pessoas vejam e gostem e valorizam. E gostem também não é naquele sentido assim, tipo, ai, gostei. Coisa. Não, é mesmo que odeiem, mas que vejam, que se engajem, exato, sabe? Então, às vezes, quando alguém me diz que odiou uma peça da programação do Porto Alegre em Cena, que isso não me atinge tanto, assim. Me atinge quando a pessoa diz assim, tipo, talvez eu vá ver, não sei, sabe? Quando é assim, meio morno, daí não me incomoda, Agora, quando vai ver e coisa, eu acho incrível, porque é esse movimento que a gente quer tanto. E até chegar e ver que as pessoas estão se engajando, e as pessoas estão falando, estão comemorando. Acabei de ver aí uma mensagem da Arlete Cunha, dando vivas para o ponto de encontro. Isso já sabe, cada fagulhas de alegria, de ver que a gente, todo o trabalho está respingando positivamente aí na adesão das pessoas. Então, fico feliz de ver o Eric aqui junto com a gente. Estava há pouco aí falando com o pessoal do Teatro Máquina lá. Quer dizer, todos os artistas inquietos. Teatro Máquina, eu estou esperando o retorno de vocês para a nossa entrevista. Eu vou começar a cobrar ao vivo. Ao vivo. Queridos, eles me disseram que vão participar, mas estavam vendo quem que ia falar. Mas eu tô brincando. Sim. Mas eu acho que isso é o melhor. É quando tem essa gana das pessoas, né? Porque senão que graça tem... Eu tô coletando, gente. A gente vai ter um quadro aqui, vocês vão conferir hoje já, que são depoimentos de memória do festival. E aí... O Léo Maciel, que é um personagem maravilhoso, que logo nos próximos dias vai tá aqui nesse quadro, que é uma pessoa que foi primeiro da fila, sei lá, eu por quantos anos, quando os ingressos só eram vendidos, né, presencialmente. E aí ele começou a falar de peças que ele odiou, de coisas que ele se frustrou, de coisas que ele amou, obviamente. Mas a gente riu tanto conversando sobre as tais peças que foram uma frustração, que é isso, tipo, mas é memória, a gente vai lembrar e as pessoas vão se conectar e se engajar. E num ano tão atípico e maluco, ver a conexão das pessoas, eu acho que é mais especial ainda, né? É muito lindo, como tu já me disse, ver o SESI cheio, mas ver as pessoas online engajadas também é uma emoção, acredito. Sem dúvida, sem dúvida. Agora que a gente vai começar a ver, né? Esse era também uma das inseguranças desse ano, era esse engajamento das pessoas, porque como o festival funcionava com uma abertura de bilheteria umas 3 semanas antes, mais até, umas 3 semanas, né, antes do festival começar, de 1 mês a 3 semanas antes do festival começar, ali a gente já sacava o que estava bombando, esgotava nos primeiros dias, o que demorava um pouquinho mais, aí a gente ia divulgando e falando, o pessoal lá da produção a Laura, principalmente engajadíssima, ela, a Ziza, a Thaís, toda a galera que, graças aos deuses do teatro, estão trabalhando com a gente esse ano, porque isso foi outra insegurança tremenda desse ano, o que a gente conseguiria fazer e com o que a gente tinha, quem estaria trabalhando. Então é isso, essa produção de público, produção de plateia, chamar as pessoas para assistirem os trabalhos. Então,
E esse ano aí, agora já estamos aqui reunidos, já estamos vendo as pessoas comentando ali, então tô feliz demais, já nasceu. Fernando, como foi o desafio de transpor um evento que é pura presença, que é pura interação física, que é olho no olho, que é sangue, suor e lágrimas, para o ambiente digital, que não é o ambiente tradicional do teatro. Não é só o teatro que está se transpondo, é um festival que é totalmente presencial, se colocando no ambiente digital sem deixar de ser vivo e circular pela cidade, né? Mobilizando sem aglomerar. Foi doloroso, a parte dela foi bastante doloroso, se dar conta de que a gente não ia ter esse toque, né? O toque para a gente é muito importante, o corpo encarnado é muito importante, então me dar conta de que eu vou passar esses 10, 11 dias de festival sozinho dentro da minha casa é um pouco esquisito, mas é um sozinho físico também, né? É claro que cansa um pouco ficar na tela do computador, mas estamos aqui contigo, com o Eric, vendo a Alice, a Valéria, que já entrou, que vai estar aqui no ponto de encontro daqui a pouco. Ela vem para a nossa mesa. A Arlete, quer dizer, a gente está junto. Eu tenho apostado também, daí tu perguntou, né, como é que foi fazer isso. Também foi muito prazeroso. Depois da dor, depois da tempestade, a gente começou a ser prazeroso também. A gente descobria essas possibilidades, começou a ser um tesão. E se a gente está de olho no futuro, pensando nesse corpo futuro, vendo os movimentos dessa gurizada toda aí se comunicando, interagindo, né, com essas ferramentas todas. Gurizada fala de pessoas muito mais novas, de 15, 20 anos, que se comunicam, que se encontram praticamente, já se encontravam pré-pandemia, já se encontravam praticamente para brincar e jogar através dos games interativos e tudo mais. Que sei eu, é mais uma maneira de olhar para o mundo, de olhar para as ferramentas que a gente tem. E aquilo que eu tenho falado muito, assim, não queria jamais deixar de fazer o Porto Alegre em Cena, não fazer o Porto Alegre em Cena, para mim, seria a pior coisa que poderia acontecer. Qualquer coisa que a gente fizesse, com qualquer dinheiro que a gente conseguisse levantar, que fosse uma série de lives, um festival de lives, né, as lives-metragens, como o Eric falou, seria já alguma coisa, né, pelo menos para a gente se encontrar e pensar e dividir. E deixar muito claro, não morremos, não paramos, não desistimos. Porque eu tenho assim, já é um mar de notícias tristes, né? Nossa. O Brasil do jeito que tá, a Covid matando milhões de pessoas nos 4 cantos do mundo, e não fazer o Porto Alegre em Cena, dentro do nosso pequeno universo que nos cabe, seria mais uma triste notícia. Então, poder estar aqui hoje junto, comentando, pensando, refletindo, dividindo ideia, ontem foi o lançamento da nossa revista, sabe? De ver essa revista circulando. Belíssima nossa revista, que as pessoas vão receber a partir de hoje, vai começar a receber. Então, produzir coisas, produzir beleza, produzir diversão, produzir alegria. Mas ele é bem taurino mesmo, produzir beleza. Produzir beleza, mas, porra, a arte estética, o teatro, a gente fica produzindo beleza, a gente fica produzindo imagens incríveis, e essas imagens, elas estão sendo conduzidas. Hoje vocês vão ver 2 trabalhos, um estreia, eu nunca vi, né, o Marcha Hell já assisti, que é incrível, aquilo é uma produção de beleza. É uma coisa incrível aquilo. E eu boto muita fé também, já convido a todos e todas e todes, às 19 horas tem Carcaça, que é um trabalho do João Gabriel Om com o João Pedro Madureira, que eu só vi o presencial e eles fizeram uma adaptação disso. Eu já vi algumas imagens, uns teasers aí que eles lançaram e já me parece outro trabalho. Então, só de dar oportunidade, de dar trabalho para as pessoas trabalharem, enfim, girarem o pensamento, a criação, ter um catalisador para manifestar a sua criação, já é incrível, e poder produzir beleza. Então, eu acho, e não é assim, né? A Tânia Farias, uma vez, que é a nossa atuadora, incrível amiga, ela falou no livro dela, que ela lançou no Porto Alegre em Cena, quando a gente fala de beleza, não é coisa bonitinha. Marcha Ré não é bonitinho, Carcaça não é bonitinho. É uma beleza que te fere os olhos um pouco para mudar um pouco. É justamente para fazer esse exercício de mudar um pouco, dar um crack
nos olhos e na cabeça da gente. E eu estou feliz de poder fazer um festival que de alguma forma está promovendo isso, produzindo isso e reunindo nessa festa das artes esse material, essas coisas. Então é isso, fico depois da dor veio o prazer, veio mesmo. Então estou feliz de estar aí. Então, nós temos uma revista. O que nós temos de físico esse ano? Vamos fazer diferente. Porque a programação online o pessoal já sabe, eu vou passar depois, né, atividade por atividade no final para o povo se organizar, porque o ponto de encontro também é um lugar para a organização da pauta do dia, da sua programação. Mas eu quero que tu fale para a gente, porque a gente tem ações físicas e materiais, não como a gente estava acostumado, mas a gente tem a revista, a gente tem as videoinstalações nas galerias e a gente tem as performances anti-aglomeração. E o enquadros, que também pode ser físico, né? Exatamente. Vamos contar como físico. Então, nós temos quatro braços físicos. É isso aí, o meu descontentamento, eu sou um cara muito da rua, né, super urbano, então eu fico aqui olhando para a rua pensando, tá, mas que como é que a gente pode sair da tela um pouco e invadir a cidade sem ser irresponsável, sem botar as pessoas em risco, etc. E aí, acho que a primeira coisa que surgiu foi o Enquadros, inspirado em manifestações políticas aí, já em momentos de pandemia, principalmente em São Paulo, né, que também tem vários prédios na volta, então as pessoas conseguiam projetar coisas as políticas. As medianeiras e as projeções. Exato, e aí eu começava a olhar aquilo e disse, nossa, se falando de coisa chata, não que as manifestações são importantes, mas não é isso, mas assim, são assuntos pesados e não é bonito, né? Já fica interessante, já é mais potente aquilo ali do que posts nas redes sociais, ao meu ver. Eu fiquei imaginando, imagina isso com performances, imagina isso com a arte, com cor, com alegria, com humor, com sei eu. E aí o Enquadros foi a primeira coisa, vamos distribuir projetores pela cidade, vamos fazer as pessoas produzirem performances caseiras e vamos projetar isso pela cidade. E a gente conseguiu, vão ter mais de 20 pontos na cidade, entre vários bairros, Bela Vista, Menino Deus, Petrópolis, vai estar espalhado pelo... Fique ligado em suas janelas. Fique ligado em suas janelas, exatamente, que às 8 horas você pode ser surpreendido por projeções de performances caseiras. Então, artistas dentro das suas casas produziram esses materiais. E todos os dias do festival, das 8 até as 8h30, vão ser projetados esses trabalhos desses artistas de Porto Alegre. E em seguida entra o Body A, que é essa videoinstalação da Colette Sedler, uma escocesa maravilhosa, que tem essa pesquisa da pós-humanidade. E aí esse vídeo vai ser passado. E aí, então, daí já pegando o gancho do vídeo, outro são as galerias, porque aí eu também fiquei pensando, né, como que a gente pode fazer alguma coisa na cidade, e essas galerias são pequenas, então são independentes, então é valorizar as galerias independentes, ao mesmo tempo chamar as pessoas para espaços onde os donos das galerias possam receber um número que eles entendem que na casa deles é possível, é seguro. Então, podem ser 3 pessoas por vez, não é encher um teatro, não é uma loucura. É que entre 3 pessoas por vez vai ficar... É legal que as pessoas agendem seu horário, né? Combinem, manda um WhatsApp lá pro pessoal. A gente tem a Galeria Ista, Bronze Residência, Galeria La Fotô e Casa Musgo, né? Exatamente. A Bronze Residência vai estar recebendo o Marcha Ré, que a gente estava falando aqui hoje, que estreia hoje, e a partir de hoje também, até o dia 30, vai estar passando lá todas elas acontecem das 6 da tarde às 10 da noite. E aí a La Fotô vai estar com a paisagem sonora Rara Azul, que é um trabalho do Teatro Máquina, da galeria virtual do Teatro Máquina, que deixa de ser virtual, porque era isso, assim, tipo, essa coisa das galerias, o que começou a acontecer? Tem vários outros trabalhos que não são exatamente só audiovisual, mas Marcha Ré, os 3 trabalhos do Teatro Máquina, né, que é a video performance, o documentário do Leonardo Moura Mateus e essa paisagem sonora que eu estava falando, mais o Body A da Colette Sedler, são instalações de vídeo e uma instalação só de áudio, que iam ganhar. Eu comecei a ficar um pouco angustiado delas ficarem disponíveis só na tela do computador. Eu tinha
certeza do potencial desses trabalhos dentro de uma galeria. E aí que a gente começou a pensar na coisa da galeria e encontrar a possibilidade disso, de ser reduzido por hora marcada, etc e tal. Fui falar com todos os donos das galerias e todo mundo adorou a ideia, todo mundo achou super possível. Então as galerias se tornou mais um espaço presencial para as pessoas que querem sair de casa e ter uma experiência com essas obras muito mais profunda com essas obras aí. E a outra coisa são as instalações humanas, performances itinerantes, não aglomerantes. Esse nome a gente nunca definiu exatamente muito bem o que seria, mas são performances, instalações que não gerassem aglomeração. A gente até queria, inicialmente, tinha pensado em abrir um chamamento para contemplar, abrir para mais grupos da cidade. São todos grupos aqui de Porto Alegre, só que a gente achou mais por bem convidar grupos, artistas que já fossem acostumados a trabalhar na rua. E aí, com isso, a gente chamou esses grupos e vão ser essas intervenções na rua das 5 da tarde às 6 da tarde, para justamente surpreender os trabalhadores que estão na rua, as pessoas que não têm a possibilidade de estar em casa. Então, para levar a arte para quem está na rua, e quem está em casa vai poder, vai ter uma equipe de filmagem acompanhando, vai poder ver aqui nessa telinha, no portoalegreencena.com, no nosso canal Em Cena, vai poder ver o que está acontecendo naquele exato instante lá na rua e ainda ter contato com a sua cidade, que isso também era uma coisa legal para quem está em casa, não está saindo muito, poder ver a sua Porto Alegre, e para quem é de fora também, mas poder ver essas performances acontecendo. E a gente nem divulga exatamente os pontos onde elas acontecem, que não é para as pessoas não irem lá. Quem está em casa, fica em casa e veja pelo canal Em Cena. Quem está na rua, tomara que seja surpreendido por essas performances aí. Porque lembrando, gente, que a pandemia não acabou, não tem vacina, não estamos curados, então, assim, sossegue essa raba em casa. E se sair, use máscara e não aglomere. Use máscara direito, inclusive, não é sutiã de queixo. Exatamente. E aí tem a revista belíssima, chiquérrima, e a revista! Por favor, gente. Maravilhosa, né? Tô feliz demais. Tipo, eu não tenho uma coffee table, eu vou comprar uma só para botar em cima. Maravilhoso, maravilhoso, fico bem feliz. A galeria, isso, fala aí, Bruno. Eu não tenho serviço, que vergonha. Não, o Em Cena botou ali, a revista está à venda. Bom, tem lá no site do festival, tem portoalegreencena.com/Corpo Futuro, que é o nome da nossa revista, Corpo Futuro, e ela tá à venda, vai estar à venda nas galerias, essas 4 galerias que a Bruna citou, do projeto das galerias, mas principalmente na nossa super parceira, na Livraria Baleia, e também na Bamboletras, para quem é da Cidade Baixa, e na Praça, aqui no Bonfim. Então, tem muitos lugares, vale a pena. E é gratuito, e desculpa, Bruna, e gratuito em PDF no site ali do festival, que entrar lá no /Corpo Futuro, vai ter acesso a toda a revista gratuita ali na versão digital. É um conteúdo absurdo, maravilhoso, mas, gente, assim, vale a experiência, porque é mais que uma revista. Tá? É uma obra gráfica com muito conteúdo, visualmente muito rica, de uma elegância, de uma chiqueza que, olha, eu não sei nem se eu tenho roupa para ler essa revista. Tem sim, Bruna, tu tem. Eu tenho, porque eu ando muito bem apoiada, inclusive. Além de toda a programação, Braskem, performances em quadros nacionais, internacionais, temos conversas em cena, que foi um trabalho muito bacana, né? Fernando Zui mostrando seu lado jornalista, entrevistador, maravilhoso. E aí temos uma moça que vai entrar agora, que vai se juntar a nós na nossa mesa aqui, que também é mais uma atração. Fala um pouquinho. Eu adorei o Moça, para mim foi a melhor. Ai, amiga, a gente tem que se levantar e se elogiar, amor. Ai, gente, que coisa incrível. Gente, como é que foi esse convite, Fernando, para trazer Valéria Barcelos para o Porto Alegre em Cena? Conta pra gente. Guria, a gente não para, né? Eu só queria falar. Sem parar. Se nos deixarem, esse ponto de encontro vai ter 20 horas aqui, mas assim. Ainda vai ter agora sim. A gente fez
Tá, eu queria falar dos Conversas em Cena, só rapidamente. Vejam nossas Conversas em Cena, todos os dias às 15h30, conversas com artistas que viriam a Porto Alegre em Cena de fora. Inclusive, gente, tem as nossas conversas paralelas da residência, que seria a residência do ano da série do Silêncio, que ia ser com Eliane Brum, com a Gabriela Carneiro da Cunha, com a Raimunda Gomes da Silva, a Ana Luísa da Silva, que é daqui de Porto Alegre, todas as pessoas que estão na conversa, e as duas indígenas canadenses, a Kamala e a Cis. Né? A daqui foi a Iracema, que é a Caigangue, e a Raquel Cubeu, que é lá de Manaus e que mora aqui em Porto Alegre. Isso seria, toda essa residência estaria acontecendo presencialmente em Porto Alegre. Na falta de, a gente criou eu fiz essas conversas com essas mulheres incríveis, e a gente, de alguma forma, levantou um conteúdo ali, não como a gente gostaria, não foi transversal, foi meio paralelo, mas já rendeu bons assuntos, então estou super feliz. E o Comendo a Cena, cujo nome eu acho que é do Duda Cardoso com a Valéria, mas foi um dia, eu entrei no meu Instagram, eu não sou muito bom com as redes sociais, assim, de modo geral, né? Eu tenho todas isso, e não manuseio muito. Mas um dia, uma sexta-feira de noite, às 7h, 7h30, entrei no Instagram e vi assim, live-metragem. Live-metragem. Tinham 30 lives para assistir. Sim, é a hora da live, né? Eu fiquei assim, tipo, gente, não desliguei. Não vou ver nada. Não consegui, fui fazer outra coisa. Sábado de manhã, passei meu café, 11h, estou ali comendo minhas coisinhas, barará. Entro no Instagram, nenhuma live. Pensei, vamos fazer uma live no turno inverso. E aí já chamei o Duda, e aí era para, assim, em princípio, a gente pensou descer às 11h, daí a gente foi falar com a Stephanie, que é a nossa social media girl maravilhosa, Stephanie Eval. E aí ela falou de ser meio-dia, a Valéria adorou o horário do meio-dia, e aí, conta aí, Val, como é que foi? Ai, eu achei maravilhoso. E esse nome, Comendo a Cena, foi uma loucura do Duda numa das nossas reuniões com o Zoom. E a gente tinha que ser uma coisa muito, né? Não pode ser uma coisa tão comum, sou eu que vou apresentar isso, gente. E a gente resolveu criar o Zoom foi brilhante ao achar essa lacuna no horário do meio-dia. E eu já tinha participado de lives no horário do meio-dia, lives literárias, enfim, com o Marcelino Freire, que também faz alguma coisa, tinha feito alguma coisa, e falei para o Zoom, isso é um sucesso total, as pessoas ainda não perceberam isso. E também é uma maneira de suprir essa loucura que era o Porto Alegre em Cena físico, né? De as pessoas ficarem o tempo inteiro, o dia todo pensando nisso, e almoçarem o tempo inteiro. E almoçarem até próximos dos lugares, ou porque sabiam. Eu lembro de um ano que a gente perseguiu a Andréa Beltrão para saber onde é que ela ia comer, entendeu? Essas coisas. Então tinha muito disso também. Tinha muito disso. Andréa Beltrão, amo. Então tinha muito disso também, né? Vem dessa vontade de trazer um toque de modernidade. Eu sei que as pessoas devem estar muito apavoradas com tudo isso, sabe? Porque é uma coisa que eu fiquei pensando, nossa, como é que a gente vai fazer? E uma das coisas que eu tenho escutado muito das pessoas mas e agora? Isso é teatro? E agora, né? Um dos questionamentos. Eu acho que muitas dessas respostas vão ter que ser respondidas em loco. As pessoas não vão poder responder nada disso assim, de maneira muito. Com muito conceito, elas vão ter que ver em loco isso. Eu acho que super é possível. Eu acho que. E eu brinco sempre falando que tem uma coisa que a pandemia me trouxe, é o distanciamento de gente. Para algumas pessoas eu adoro ficar longe. Eu tô adorando ficar longe de algumas pessoas. E não tem nem que dar satisfação. Ai, não precisa. Estou cumprindo. Eu preciso também dizer, eu vou ver aqui, depois a gente se fala. Não precisa. Olha aqui, eu tô elogiando o teu look, tu estás elegantérrima. Nós é porque eu já estou na personagem, gente. Entendi. Eu vi um monte de gente maravilhosa entrando aqui, e o Léo já foi meu marido em cena, gente. Olha que coisa maravilhosa. E a Arlete Cunha, que acabou de entrar aqui, Val Poderosa. Olha, já estou trabalhando, viu, Zoom? Foi uma ótima aquisição, ao meio-dia. Incrível, nunca duvidei disso. Eu acho que vai ser tão maravilhoso, porque as pessoas vão ter um warm-up ali, né? Um esquenta do que vai ser sempre os eventos da noite. E a gente traz 5 convidados, assim, gente, na verdade são mais de 5, né?
Conta pra gente, quando é que vai ao ar e quem são esses convidados? A gente... Olha, eu tô empolgadíssima. As lives do Comendo a Cena vão acontecer dias 22, 24, 25, 27 e 29, sempre ao meio-dia, almoçando com a gente. Que eu não vou atrasar, que eu vou terminar antes. O problema é seu, porque eu vou entrar na sua live e vou dizer, ei! Chega! Botando a vassoura na live da outra. Botando a vassoura na live da outra. Vai ser difícil, ainda bem que não vai ter nada depois de mim, porque eu sei que vai ser difícil pra caramba, né? E a gente tentou trazer, assim, nomes que fossem possíveis e que fossem muito plurais. Acabou que a maioria desses nomes são mulheres. Muito bem. Foi por gosto? Não foi, mas adorei. Porque, né, a gente tá... E quando a gente fala em corpo futuro... Eu acho que foi toda uma ligação tão bonita com tudo isso, quando a gente fala num corpo futuro. E tem ao meio-dia, que é o horário da família brasileira, esse nome até me dá medo, uma pessoa trans apresentando outras pessoas da cena. Eu acho isso muito significativo. Eu acho isso muito forte mesmo, assim. Tá, mas vamos aos convidados. No dia 22, a gente abre, assim, com os dois pés direitos, como diria Frankenstein, com Adri Mótola e Robertinho Camargo. Eu já fiz uma pré-conversinha, assim, gente, vai ser algo. Eu adianto para vocês que vai ser algo surreal. O Roberto vai trazer um texto, inclusive, do Caio Fernando, que tem uma pesquisa muito bonita de Caio Fernando Abreu. Tem umas coisas que eu não posso contar. Que ele falou naquele evento do Caio, há uns 2, 3 anos que a gente fez o São Pedro. Ai, aquilo é maravilhoso, amo! Surreal, é justamente esse que eu pedi. Olha o spoiler. Não, muito super spoiler. A gente tem Sandra Possani resgatando um pouco... Vovó! Ai, eu vou ter vovó! Que carregar nela. Vovó! A Sandra... vovó. A avó do Chico. E o Francisco é a coisa mais amada do mundo. Tomara que ele não seja artista. Vamos rezar para isso. Não vai escapar, esse não tem escapatória, né? Não cai longe do pé, Sandra tem coisas incríveis para contar. Temos uma história em comum. Nós duas já vivemos em Catuípe, aquela mega mini cidade, e devemos ter coisas engraçadíssimas para congruir. A gente vai ter também Elisa Lucinda falando sobre poesia e teatro. Elisa Lucinda esteve fazendo uma peça incrível em cartaz durante muito tempo que mesclava música com teatro, e era uma... Não sei se vocês viram a peça, chamava Ellie, que inclusive trata sobre transexualidade na peça, e ela vai falar sobre isso, porque eu vou exigir que ela falasse, e é lógico que ela vai dar uma palhinha pra gente. A gente tem Celina Alcântara, com esse espetáculo necessário para a humanidade. Se a gente pudesse colocar espetáculos em estátuas, em monumentos, esse espetáculo tinha que estar, que é a Mulher Arrastada. Ela vai falar um pouquinho sobre isso, e eu vou provocar ela para falar também sobre o papel da mulher negra no teatro, né? A gente também está com um movimento, e isso vem a partir de Elisa Lucinda, num questionamento dela, que disse para mim, numa conversa lá na casa dela, ela me disse que estava num evento de uma emissora que eu não vou falar, que é a Globo, e aí estava lá nesse evento, e aí tava gravando, ia começar a gravar, e o diretor falou assim, agora vamos chamar o elenco negro. Ela falou, oi? E o elenco... Existe o elenco branco, quer dizer, o elenco branco é só o elenco negro... Então, ela vai falar um pouquinho sobre isso, ela tem provocações surreais. Eu tomara que a gente não passe das 3 da tarde conversando. Que liga que tem conversas em cena sempre às 13h30. Tá vendo? A agenda tá apertadíssima aqui, ó. Tudo... A costura, meu anjo, ó. A gente finaliza com ninguém mais, ninguém menos do que Zélia Duncan. Ai, e também tem muito chique, eu vou te contar. Ai, gente, a gente não tem dinheiro, mas tem o quê? Agenda, assim, tem contato, que é melhor, que vale mais que dinheiro, como eu diria assim. Vale mais que dinheiro. E a gente finaliza num papo, claro, que eu tenho que trazer brasa pro meu assado, que vai ter teatro, música, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa nova maneira de fazer teatro com música, que eu não sei se vocês perceberam, mas existe um movimento novo no teatro que leva música, que antes era tudo muito passarinho e florzinha, e hoje é mais faca na bota, diríamos assim. A gente vai conversar. E Zélia também é
é a pessoa para falar sobre Ela isso. é. Ela é. De modo que eu estarei sempre, vou aproveitar e fazer o meu merchan aqui, todo meio-dia, nesses dias que eu falei, 22, 24, 25, 27 e 29, ao meio-dia, porque a Bruna não vai atrasar, Não. comendo a cena com esses convidados que vão estar aqui comigo, falando sobre música, sobre teatro, e trocando figurinhas, e falando besteira, e tentando não atrasar o programa da Bruna às 3 da tarde. Conversas em Cena não é meu, aí tu fala com a chefia. Tem nada a ver com isso. Conversas em Cena vai estar aqui, vai estar no YouTube, no canal Em Cena. Mas é uma felicidade muito, muito genuína, assim, né? Eu participo do Porto Alegre em Cena lá sentadinha na cadeira, e poder participar disso, assim, tão ativamente, né? Tão aqui mesmo, nesse meu retorno para o teatro também, né? Pois isso que eu queria que tu me falasse um pouquinho, porque as pessoas te conhecem majoritariamente como cantora, acima de tudo, né? Mas de uns tempos para cá, tu começou a voltar e a te envolver mais com performance, com cinema, com teatro. Tem o Antes do Azul, que é o filme lindo da Rome, que está aí circulando os festivais. E aí começaram essas leituras elegantérrimas, que agora ela é uma mulher do sarau. Então, como é que é esse momento da Val, a artista super plural, cada vez mais plural? Pois então, eu acho que a pluralidade dos artistas vem sempre da necessidade. A dor ensina a gemer, né, amiga? Eu sei. A dor ensina a gemer, certamente. A pandemia me trouxe muitas possibilidades de nada. Uma sagitariana, um sagitário com ascendente em sagitário não consegue ficar parada. Meu Deus, como é que ela tá dentro de casa? Então, eu não conseguia ficar aqui dentro de casa sem pensar em produzir alguma coisa. Eu queria produzir uma nova trilogia de Jornada nas Estrelas, se eu pudesse, entendeu? E eu ficava louca aqui dentro de casa. Mas muitas dessas coisas já estavam presentes. O teatro, por exemplo, veio antes, quase antes. Minha primeira festival eu ganho aos 6 anos de idade, logo depois eu já começo a fazer teatro na escola, depois eu volto para música, depois eu entro numa companhia de teatro aos 17, 18 anos, uma companhia de teatro aqui de São Leopoldo. Volto para música, e aí volto para o teatro agora, o ano passado, com Entrega para Jezebel, que foi uma peça que eu fui protagonista, que tem muito a ver com a minha vida, porque é uma mulher travesti de aproximadamente 40 anos que tem o desejo de ser mãe, e ela consegue quando uma amiga deixa uma criança com ela, porque é uma artista que vai viver a vida dela, e deixa essa criança com essa mulher, com a Jezebel. Só que ela volta para buscar essa criança depois, e veja bem, o mundo da Jezebel era essa criança, né? É uma coisa muito parecida comigo, porque eu também tenho um desejo muito latente de ser mãe. E a peça foi construída ela foi toda apresentada em São Paulo. A gente teve duas apresentações aqui, mas ela foi toda construída em São Paulo numa época em que eu estava no auge do meu tratamento de câncer. Tanto que o diagnóstico de câncer real eu tive no dia da estreia. No dia da estreia, eu peguei o exame que dizia que eu ia ter que fazer quimioterapia porque estava com câncer. Então eu entrei para a cena, assim, chorando. Tem uma cena que a Jezebel chora muito, um choro muito legítimo, né? Um choro muito latente. E também foi construído a sangue e feridas, porque realmente é sangue e feridas, porque eu passei todos os ensaios, eu fui para São Paulo em dezembro do ano passado, ano retrasado, e passei a ensaiar com o pé inchado, com o pé machucado, o tipo de sarcoma que eu tenho entre adérmico, entre a pele e o músculo nos membros inferiores, e isso inchava muito minha perna, doía muito. Então foi uma construção toda de um nascimento quase que a fórceps. E as pessoas me perguntam muito, nossa, mas agora eu tô teatro. Gente, eu estudo teatro há 50 carnavais já. É bem verdade. Era tudo mato, era tudo mato. Quando eu era adolescente, eu já estava fazendo teatro, meu. Eu já estava. É bem verdade que as pessoas vão ficar mais chocadas agora do que eu vou dizer, porque eu venho do teatro infantil, né? Eu sou do teatro infantil. Que é muito chocante você algumas pessoas. Mas eu venho do teatro infantil, então eu já fui logo, e assim, Entrega para Jezebel, que foi essa minha volta para o teatro já como protagonista, foi um trabalho que eu me ofereci para fazer. Eu falei pro Rodolfo, o Rodolfo botou 1000, o diretor, né? E pensei, não, mas é muito longe, a gente não tem grana, é em São Paulo, eu pago para ir até aí. Não tá entendendo, eu vou fazer não tá entendendo, eu quero muito fazer. E eu ia, tinha dias que eu ia de ônibus para São Paulo, porque eu tinha exame médico aqui, oncologista aqui em Porto Alegre, então eu ficava 18 horas para ir, mais 18 para voltar, para poder fazer a peça. A gente fazia a peça todas as semanas lá.
em São Paulo. E aí, junta-se a isso também, Bruna e Fernando, a gente começou o resgate das escritas através do Valéria Lê Pra Mim lá no Instagram, que rendeu um livro que vai ser logo, logo lançado aí. Um convite para esse livro, com algumas desses textos que eu leio lá no Instagram e algumas novidades também. E o audiovisual veio dessa minha observação e de ficar aqui dentro de tudo que a gente gravou, todos os nossos vídeos, que já foram muito premiados, desculpem. Todos os nossos vídeos, inclusive no Enquadros, a gente tem um vídeo que foi selecionado pelo Enquadros, que é um vídeo muito peculiar, assim, que fala muito desse cotidiano. Todos foram feitos dentro de casa, com algumas imagens de arquivo. Então, diz muito sobre esse momento, assim. Fala muito sobre essa clausura, né, que a gente vive. E que eu vivo esse ser inquieto que não consegue ficar parada e que precisa fazer alguma coisa e canalizar algum momento. Então, fala muito sobre esse momento da pandemia. E eu estava comentando esses dias com uma amiga que disse, gente, mas eu não... o nome dela, gente, é uma menina que é do Grupo Jô. A gente tava comentando e ela disse assim pra ela, eu nem sabia que essa palavra existia, gente. Pandemia, pra mim, não é uma coisa... Eu sabia de epidemia. Pandemia era uma coisa que eu nunca pensei que eu ia passar na minha vida. Pensei que eu ia passar incólume pelos livros de história. Isso pensei que nunca ia ter. E a gente tá aqui vivendo isso, né? Passando por um Porto Alegre em cena no meio da pandemia. Eu tô aqui passando por um lançamento de livro, por uma criação, etc e tal. Tu tá aí apresentando virtualmente tudo. Então é isso, né? É reinventar-se. E além de tudo isso, ainda tem uma participação no Crônicas do Amanhã, que é o audiodrama, o podcast ficcional, que em seguidinha se você que já cansou, você não cansou ainda da gente, em seguidinha terminando o programa, corra lá para o streaming e escute. E Val participou do Crônicas. Como é que foi? Já tinha feito audiodrama antes? Gostou? Tá empolgado? Vai fazer um podcast também agora. Eu tô pensando, viu? Então, na verdade, o audiodrama é uma coisa muito... Gente, é muito legal, assim. É uma... Sabe? É uma... Eu me senti... Eu gosto muito de rádio, sabe? Eu me vi muito fazendo rádio. Eu lembrei muito de novela de rádio, essas coisas assim. Eu tenho feito muito audiolivro, né? Leitura de livro. Que eu levo um pouquinho da dramaticidade teatral para quem vai estar escutando, que geralmente é quem não vê, né? Ou quem, enfim, quer um drops do livro, e tem feito muito audiolivro, muita leitura de livro. Mas audiodrama foi uma coisa muito legal. E assim, eu não posso dar muito spoiler, mas a personagem sou eu, gente. Assim, é muito fácil quando faz uma personagem que é tu, né? Na história, eu não posso contar, gente. Você tem que ver, assim, ouçam lá que tá incrível. Vai ouvir, os episódios vão ficar disponíveis. Ele sai primeiro pelo Spotify, mas depois vai para as plataformas Apple, Google, várias dessas. O link tá, para quem está assistindo no YouTube, está na descrição do vídeo, já pode ir lá carregando, baixando para escutar. Então não vamos dar muito spoiler. Não vou dar spoiler, mas assim, ó, ouçam que a personagem é divertidíssima, debochadíssima. Sou eu a personagem. É muito bom. Aliás, todos os Crônicas do Amanhã eu tive o privilégio também de ouvir antes. Os meninos, o Jacques e o Lincoln, me mandaram. E é muito, muito, muito bom. Os personagens são ótimos, o roteiro, a edição, tá muito legal. Vai ser uma bela sessão. Eu comentei com o Lincoln que isso tem que virar uma peça grande, porque, assim, eu fiquei muito empolgada. E é um resgate, né, gente? Assim, eu acho que a gente está vivendo um momento muito curioso, que muitas das coisas que a gente está se tratando enquanto modernas são coisas que já existiam. As plataformas que a gente está usando agora, tanto essa que a gente está usando aqui, que é o StreamYard, ou outras plataformas de reunião online, já existem há um bom tempo. A gente é que não usa para aquilo que tem que usar. E eu gosto muito desse formato online das coisas. É claro que eu sou da aglomeração, é claro que eu sou da presença, do abraço, enfim, sou muito disso. Mas eu quero muito que isso continue, porque, de uma certa forma, é claro que eu não vou ser aqui poliana e ficar dizendo, nossa, é maravilhoso. Não, tem muitas coisas que nos impedem de muitas coisas. Mas tem uma coisa que é muito, muito legal, que é a democratização do trabalho, é poder mostrar para muito mais pessoas, guardadas as devidas proporções. Vocês estão ouvindo, por favor, não coloquem palavras na minha boca. Que é claro que a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet. Não estamos no Brasil, né? Aliás, estamos nessa existência que não sei porque que trocaram a gente pelos dinossauros, mas enfim.
A gente tem muita democratização desse trabalho que está aqui e que está do outro lado do mundo, né? Pessoas que estão conhecendo. E a coisa que eu acho mais legal é isso de qualquer pessoa pode nos acessar e as pessoas que não podem ver e que dificilmente vão ao teatro, por exemplo, mesmo com sessão com acessibilidade, porque é muito menor, tem menos ingresso, tem isso, tem aquilo, nem todos os espetáculos conseguem ter uma equipe legal de acessibilidade para fazer isso, e poder ter um catálogo de audiodrama, por exemplo, é maravilhoso, né? Essas pessoas terem também esse acesso a gente. Eu acho isso maravilhoso no tocante a uma coisa incrível da acessibilidade, porque quando a gente pensa nisso, né, na virtualidade como algo acessível, inclusive para quem não tem acessibilidade no dia a dia do físico, eu fiz fazer um espetáculo, fazer a apresentação de espetáculo no Capitólio certa vez e tinha uma plateia de surdos. Veja bem, eu fiquei sem palavras, que é uma coisa que eu não fico nunca, né? Porque aquilo me incomodou muito. Eu tava fazendo aquelas piadas e eles estavam quietos. Aí eu prometi pra mim, a partir daquele dia, que faria um espetáculo acessível de alguma maneira, musical acessível de alguma maneira. E aí a gente começou a pensar como fazer isso, e surgiu uma cena que logo vai estar nesses meus áudio, enfim, nessas minhas extensões ao cinema, que eu faço uma dança no escuro, e só quem é cego vai ver, porque só quem é cego vai poder perceber os movimentos, porque eu tenho 2 chocalhos no pé e nas mãos. Então, essa dança só vai poder ser vista por quem não vê. E isso vai causar muito incômodo nas pessoas, porque eu já tentei fazer isso em casa, de ver isso em casa sozinho, e dá uma agonia na gente. E a gente pensar, por exemplo, num espetáculo falado, num audiodrama, em que as pessoas têm que imaginar cada cena, e cada pedaço, e cada intenção, e que roupa que tá, e aonde ela surgiu, e o que tá... Isso é maravilhoso, é a democratização da exercício vida. como artista. Fernando, nós vamos ter várias coisas de acessibilidade, né? Eu queria falar sobre isso a partir do Crônicas da Manhã, que surge, na verdade, o Crônicas da Manhã, né? Tudo tem o seu momento de surgimento, assim. A gente começou a pensar como é que a gente ia fazer, porque a gente já vinha pensando na coisa da acessibilidade para as pessoas surdas. E a gente começou, como é que a gente vai fazer acessibilidade para as pessoas com deficiência visual? E aí, sempre a gente faz, né, o teatro ele é visual, né, que a gente falou no início, é a produção de beleza visual, e a gente adapta o visual para todas as pessoas enxergarem, né, mesmo quem não enxerga. E aí a gente pensou, por que a gente, já que é tudo tão novo, por que a gente já não monta uma programação feita para o universo do áudio? Não é uma adaptação do visual para o universo do áudio, já nasce... Já nascido ali. Para quem ouve, né? E aí os meninos produziram, chamou o Lincoln e o Jackson para fazerem essa programação, linda. E, para nossa sorte também, que daí foi no acaso da criação dos artistas, vai ter um dos espetáculos digitais do festival, que concorrem ao Prêmio Braskem, Eu Só Tenho um Problema Nesse Amor, que vai estar no dia... eu vou achar aqui, mas aqui, ó, no dia 27, terça-feira, às 19 horas, eles vão começar uma série é uma novela, que eles estão começando, os 2 primeiros episódios vão ser lançados agora no Encena, e eles devem seguir com isso. Então eles vão, é tipo um West Side Story mexicano, carnavalesco. Ai, que maravilha! Demais, maravilhoso. Todo de áudio, já feito para ser um podcast mesmo, então é uma áudio, teatro, novela, que sei eu, então já isso, mais um produto. Além da instalação sonora que vai estar na Galeria La Fotô, né? O Rara Azul, do Teatro Máquina, da Loreto de Ala e do Ayrton Pessoa, vão estar na Galeria La Fotô, e é uma instalação totalmente sonora. Inclusive, para as pessoas irem, mesmo as pessoas que enxergam, fechar os olhos, conseguem emergir muito mais naquele universo, e eles trazem os sons de araras azuis do sertão cearense, de uma região específica do sertão onde essas araras estão, misturado com outros sons daquela região do sertão. É uma paisagem sonora. E também a gente vai ter a descrição na entrada da galeria também em braille, para as pessoas poderem entender o que é a exposição. Então, o festival também é todo pensado para a gente, produzir, tem um público em potencial incrível lá fora, e que não vai... sedento por arte, por cultura, e deixa muitas vezes de ir porque não tem acesso.
e a gente tem cada vez mais pensado nisso e tem que cada vez mais pensar nisso mesmo. E aí eu vejo uma possibilidade, né, Zunha? Talvez muitos dos espetáculos dos próximos anos que a gente vai poder se encontrar presencialmente. É isso que eu falo quando eu falo em coisas que ficam, que devem ficar, que já estavam, né, mas que foram resgatadas e que devem ficar. Coisas muito sutis, assim, eu acho que muitas dessas coisas que a gente está experimentando, muitas das privações que a gente está experimentando nessa pandemia, não romantizando a pandemia, pelo amor da Vaca Jércia, claro que não, mas serve muito para que a gente repense muitas das nossas possibilidades que estão aqui. É só a gente pensar com um pouco mais de carinho, né, nessas coisas, e um pouco mais de sensibilidade, uma sintonia mais fina para essas coisas. É isso que a Val diz, é o que eu me identifico muito, porque é o que eu tenho também dito, assim, quando eu falo que eu tô feliz com a programação, que descobri prazer na programação, que tá sendo divertidíssimo fazer um festival de teatro ou ver peças de teatro dessa forma, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que uma coisa é substituível pela outra, eu não tô querendo nem comparar o que se está produzindo agora com o que se fazia antes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o filósofo. Agora a gente tem que assim, estamos vivos e como que a gente vai fazer dentro das possibilidades que a gente tem e ser feliz e de produzir arte, de ver arte. Então aqui fico feliz sim de encontrar prazer nessas formatos aqui também, né? Aquilo lá, eu também sou super da aglomeração, falo sempre, né? Sempre dou o exemplo do SESI, porque é a nossa maior plateia. Eu não vejo a hora de botar 1.700 pessoas no Teatro SESI ou 3.400 pessoas na Araújo Viana. Quero muito, mas enquanto não podemos, isso aqui que está acontecendo tem me dado boas pitadas de prazer. Gente, é o combustível para a gente seguir, é o que está nos mantendo vivos, alertas, né? É poder achar meios de produzir, de continuar sendo criativo e produtivo dentro das realidades que a gente tem, é proporcionar conteúdo para as pessoas que estão sedentas, que estão precisando, né? Todas essas que a gente falou e muito mais. Vamos ficar parados esperando a pandemia passar? Não, vamos lá, né? Amados, eu ainda tenho outras coisas no programa, nosso ponto de encontro ainda vai um pouquinho mais, e eu não posso mais passar do horário, Valéria, porque senão eu vou pegar o gosto e eu vou meio-dia dentro. Foi um prazer imenso ter vocês dois comigo nessa estreia. Muito, muito, muito obrigada. Valeu. Vida longa ao Comendo em Cena. Vida longa para nós. Merda. Agora, enquanto eu preparo aqui a nossa programação do dia para fazer a nossa organização geral, vocês vão conferir um depoimento muito legal do diretor e ator Guilherme Weber, que trouxe um pouquinho das memórias dele sobre o festival. Tenho grandes memórias do Porto Alegre em Cena, de estar aí como ator, como diretor, como espectador. Eu gosto tanto desse festival que sempre que eu projeto a agenda de uma montagem, eu acabo de maneira otimista já deixando reservado o espaço na agenda para tentar levar a produção para o festival e para a cidade. Grandes memórias de estar em Porto Alegre, de encontrar os colegas gaúchos, a memória do Teatro São Pedro, estar nesse teatro deslumbrante, que é meu teatro favorito. Lembro da Dona Eva, as nossas conversas tão potentes, incríveis, entusiasmadas sobre o teatro, sobre o mundo, sobre a vida. Lembro de dizer a ela uma frase do Bernard Shaw: teatro é lustre. E a gente ria e olhava para o lustre de São Pedro e as contas de cristal refletiam nos nossos olhos apaixonados. Grandes memórias de produções incríveis que eu vi no festival, sempre com uma curadoria incrível, que me ajudou a entender melhor o Brasil, a América Latina, e me estarrecer como espectador. Lembro de ver, por exemplo, a Sandra Dani, essa deusa do teatro gaúcho, fazendo Dias Felizes, do Beckett, que é meu autor favorito, e que nunca vi tão bem traduzido quanto pela Sandra. Eu acho que foi o auge de um encontro de um dramaturgo, uma personagem e uma atriz. Os melhores momentos e lembranças do festival. E esse foi o querido, maravilhoso ator e diretor, também curador de festival, curador do Festival de Curitiba, Guilherme Weber, trazendo um pouquinho das suas lembranças com o Porto Alegre em Cena.
Para fechar o nosso primeiro ponto de encontro, eu vou chamar a programação do dia para a gente se organizar. Sempre a gente vai ter esse momento aqui, então assim, eu tô perdido, é muita coisa, não sei. Então, fica comigo, pega aqui na minha mão que vamos lá. A gente começa, então, a programação da tarde hoje com conversas em cena com Felipe Hirsch, Daniela Thomas e Felipe Tassara, às 15h30, gratuito, através dos nossos canais todos aqui do festival. Aí, às 17 horas, nós temos a primeira performance anti-aglomeração, que é o Ritual de Sobrevivência Urbana, que são essas performances que estarão pelas ruas da cidade, mas a gente não sabe exatamente onde. Quem está em casa, fica em casa, é só acessar lá o nosso YouTube, acessar a TV do festival e assistir. A gente tem, às 18 horas, mais um Conversa em Cena, dessa vez Fernando Zunho com João Gabriel On e João Pedro Madureira, falando sobre Carcaça, que é um espetáculo que está concorrendo ao Braskem em Cena, às 18 horas, também nos nossos canais do festival. E aí a gente tem a primeira apresentação do Braskem em Cena, o 15º Prêmio Braskem em Cena, que traz a nossa produção local aqui. Então, às 19 horas, os ingressos são gratuitos, mas são limitados, então vá lá, inscreva-se, garanta o seu ingresso, acesse o site portoalegrencena.com, tá tudo lá, por lá você consegue saber os melhores caminhos, e aí esse espetáculo, então, ele é gratuito, às 19 horas, a transmissão é pelo Zoom. Em quadros de hoje, às 20 horas, projeções pela cidade, mas também pelas nossas redes, pelos nossos canais aqui, Banho de Folhas, que é uma performance que traz esse olhar do ritual de limpeza das ervas e folhas, usado muito em religiões de matriz africana. Achei demais essa proposta da Laura Lima. Às 20h30, nós temos a primeira apresentação internacional com Body A, gratuito pelo nosso YouTube, pelo site, mas também está numa das galerias em cena, é uma videoinstalação da Colette Sadler. E aí a gente tem às 21 horas, Marcha Ré, estreia nacional, ingressos limitados, ingresso inteira R$10, meia entrada 5, também tudo lá pelo nosso site. Não sei se ainda nós temos ingressos são limitados, então, né, corra se você quer acompanhar, que é a obra que a gente conversou aqui com o Eric Rocha no início do programa, que eu estou curiosíssima. E aí nós temos o Crônicas do Amanhã. O Crônicas do Amanhã são histórias ficcionais em formato de podcast, livremente inspiradas em absurdos do cotidiano. Ao longo de 10 episódios, elementos e personagens surreais confrontam a realidade na tentativa de sonhar um amanhã. É uma coprodução entre artistas do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, que tem interpretações de Alexandre de Sena, Arlete Cunha, Carlos Azevedo, Dionísio Farias, Douglas Lunardi, Eric Flores, Fernanda Fiuza, Gabriel Farias, Railine Vitória, Lisiane Medeiros, Marcelo Souza, Felipe Coutinho, Valéria Barcelos e Xandre Martinelli, com trilha original de Álvaro Rosa Costa, design de áudio de Igor Pedro, identidade visual de Jimmy Mello, textos autorais de Andréa Rodrigues, Aterna Pessoa, Jaques Machado e Lincoln Camargo, que também é responsável pela direção do projeto. O episódio de hoje se chama A Protagonista. Bia está prestes a entregar o primeiro trabalho de sua carreira de escritora. Ela só não contava que uma visita inesperada assumiria o comando de sua história e mudaria todos os planos. Com Fernanda Fiuza e Valéria Barcelos. Se você está nos assistindo no YouTube, o link já está na descrição. Se não, procure o Porto Alegre em Cena nas plataformas de streaming, que o episódio já está no ar, gratuito. Gente, para fechar aqui, créditos finais, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, os comentários queridos. Vamos estar aqui diariamente, de 21 a 30, às 11 horas ao vivo. No dia 31, a gente vai ter um momento Red Carpet, pré-divulgação dos vencedores do Braskem em Cena, então o horário é diferente, às 19.
Quero agradecer demais, Thaís Gombieski, maravilhosa, meu suporte técnico, segurando a minha mão, incrível, Fernando, Duda, Laura, toda a equipe. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada aos meus apoiadores, Coletivo 828, Tsuru Alfaiataria, 1 para 1, Everest Cristais, Brutarte, porque o 27º Porto Alegre em Cena é apresentado pelo Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Cultura. Tem o patrocínio de Itaú, PMI Foods, Braskem e Panvel Farmácias, apoio de Synergy, RBS TV, TVE e FM Cultura, Primeira Fila Produções e Leão Produções, maravilhosas, amadas, são nossas agentes culturais. Esse projeto ele é financiado pelo Procultura do RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Muito, muito, muito obrigada pela essa audiência maravilhosa e até amanhã.